Hoje vamos falar sobre saúde, um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre varizes e trombose. Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Muito bem, graças a Deus. Agora, quando a gente fala em varizes, a gente sabe que é um problema que, na grande maioria das vezes, as pessoas acham que não traz consequência nenhuma, só estética. E não é bem assim na prática que acontece, né, doutor Francisco? Não, existe muita gente que vai para o médico por uma questão estética, mas também tem uma parcela muito grande que nos procura por queixas na perna e que realmente atrapalham o trabalho, influenciam a qualidade de vida dessas pessoas, e o problema básico são as varizes mesmo. Ou até quando a gente tem as varizes que se deslocam um pouco mais para a parte externa. E aí qualquer batidinha, aquilo sangra e sangra muito, Muito. Né? Na realidade, assim, o nome varizes vem exatamente dessas veias que ficam saltadas e que, quando a coisa é muito ruim, séria, né? Muito séria, elas se pareciam com cachos de uva. Sim, então sim. Vem desse nome aí. E a parede da veia está muito fina e qualquer batidinha sangra, e sangra muito mesmo, às vezes tendo que ir para o hospital, para o pronto-socorro, porque perde muito sangue. E é hereditário também ter varizes? É muito hereditário. 80% do que a gente vê na perna de uma paciente tem a ver com história familiar, com genética, e os outros 20% só tem a ver com como você usa a tua perna no dia a dia. Temos uns mitos e verdades, e é legal para você em casa entender o que é história e o que é real. Quer ver, ó? As mulheres têm mais varizes do que os homens, é verdade? A incidência de varizes em mulheres é de 9 mulheres para cada homem. Isso em função dos hormônios? Dos hormônios e da própria genética. Então, para cada 9 mulheres com problemas de varizes, você vai ter um homem. E é por isso que os consultórios dos cirurgiões vasculares são forrados de mulheres. Eu achei que os homens procurassem menos tratamento. Também tem isso, né? Porque tem a parte, como a gente estava falando, tem a parte estética da história. E os homens não se importam muito com isso, né? Então, não procuram. Daqueles que têm a doença mesmo assim, a grande maioria de mulheres que nos procura. Agora, vamos lembrar, gente, quanto que é importante você ficar atenta se sentir dores, inchaços. Quer dizer, não é só o peso na perna. O peso, o inchaço na perna. O próprio visual mesmo chama a atenção das mulheres para procurar o tratamento. E a gente tende, como mulher, a ter uma retenção hídrica muito maior, né? Isso, é a questão hormonal, né? Então, isso piora também, né? A questão hormonal, a questão da própria anatomia da circulação das pernas das mulheres favorece essa retenção de líquido. E aí a perna incha muito mais do que... tem varizes também, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A musculação e o salto alto provocam varizes. Verdade. Então, isso faz parte daquela história dos 20%, de como é que você usa a tua perna. Mas eu vou te falar que o salto alto, a gente não pode culpar o salto alto para o aparecimento de varizes. Lógico que aquelas mulheres que têm a história familiar importante, dos dois lados, pai e mãe, com varizes, e que usam salto alto direto, principalmente esses assim que são muito fininhos. Né? Esses muito altos e muito fininhos, o que acontece? Você muda muito o jeito como você está pisando. Então você força muito a musculatura da perna e isso favorece um pouquinho mais o aparecimento de varizes. Mas a história mesmo está muito ligada à hereditariedade. Agora, quando a gente usa demais salto, eu digo demais porque tem gente que acorda, até o chinelo em casa de salto, né? Que não queria perder elegância. Tem um encurtamento também da musculatura da panturrilha. Isso também prejudica, né? Você modifica toda a anatomia e toda a função do pisar, do caminhar e tudo mais. Então, não é só a parte vascular. Você tem a parte muscular, a parte das articulações. Quer dizer, você está forçando e sobrecarregando toda a tua perna. Então, o aparecimento de dor nas pernas, às vezes tem muito menos a ver com a parte vascular de varizes do que com como você está caminhando e usando a tua perna. Então, aqui é um mito. Eu diria que é um mito, sim. Próxima, vamos ver mito ou verdade. Varizes ocasionam trombose. Sim. Sim? Sim. Mas numa outra também hereditariedade favorável, não é? Existe o fator da anatomia das varizes, porque o que acontece? Quando você tem a dilatação das veias e a formação das varizes, a circulação também se altera. Então o sangue já não caminha dentro dessas veias da maneira como deveria. E a trombose, ela vem exatamente da diminuição da velocidade como o sangue anda dentro. Fora isso, você tem as alterações do sangue, que a gente chama de trombofilias.
que são alterações da química do sangue. Então, quem tem essa genética das varizes e a genética das alterações químicas do sangue, tem uma tendência e um risco maior de ter trombose. Quer dizer, foi contemplado duplamente pela genética. Ganhou. Não vai ganhar na Mega Sena, mas vai ganhar uma trombose. Na chance de poder desenvolver, porque também não é todo mundo que tem pessoas na família com varizes e tromboses com trombose que vai ter esse problema. Não. Quando você tem a tendência e o risco e se expõe ao que a gente chama de gatilho. Então, por exemplo, uma cirurgia, o anticoncepcional, a gente fala muito da parte do voo, né? Sim. Então, a trombose das viagens longas, o parto. Então, existem condições em que você se expõe em algum momento da sua vida e que funciona como um gatilho para a formação do coágulo. Bom, vamos ver mais um mito ou verdade? A gravidez é fator de risco para a trombose? né? Não é a gravidez em si, mas todas as alterações que a mulher apresenta durante esse período de gravidez e também uma coisa muito importante, o parto. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê um aumento monstruoso do número de cesáreas. E a cesárea é uma cirurgia em cima de uma situação de alteração de hormônio, de aumento da barriga, de compressão das veias. Então, o que nós vemos muito é a trombose venosa pós-parto. E essa é mais severa ou não, já que tem tantos fatores que contribuem para essa trombose? Normalmente esse tipo de trombose acomete veias mais importantes do organismo. Então, a sintomatologia e as complicações são piores mesmo nessa situação. Porque a trombose pode acontecer em qualquer veia do corpo, né? Qualquer veia. Quer dizer, o mais comum é você ver a trombose nos membros inferiores. Por quê? Porque é um membro que você utiliza mais, que você sobrecarrega mais, que a própria anatomia predispõe, mas nós temos casos de trombose cerebral, trombose de veias do pescoço, trombose do braço, principalmente, quer ver, exemplo de braço, pessoas que põem catéter para fazer terapia, para fazer quimioterapia, pessoas que usam marca-passo. Então, você vê muito trombose nesses segmentos do braço por causa de catéteres e de coisas que foram implantadas. Popularmente, muita gente diz que a trombose vem de um sangue grosso. Quem tem o sangue grosso, então, olha, o negócio é tomar suco de limão que afina o sangue. Se fosse só assim, tava bom, porque a gente já não tinha mais problemas de trombose, né? Na realidade, assim, o sangue grosso é o termo popular né? Dessas alterações que a gente fala da química do sangue, dos componentes do sangue. Mas não é um suco de limão que vai afinar esse sangue, né? O que nós falamos é para você se manter bem hidratado, lógico. A hidratação do próprio sangue é importante. Então, quem viaja de avião, faz longas viagens, fica muito tempo exposto a uma umidade relativa do ar muito baixa, a orientação é tomar bastante líquido mesmo. Mas aí se associa essa umidade do ar que já é baixa, junto com bebida alcoólica, pronto, o estrago está feito, né? Por isso que hoje as companhias aéreas fazem qualquer negócio para você não beber bebida alcoólica durante o voo. Todo mundo acha que é para economizar, né? Não, e para não ter bagunça dentro do voo. Não ter briga, não ter bagunça dentro do voo. Mas, na realidade, tudo começou com a história das tromboses do viajante. E aquelas recomendações de a cada 1 hora ou 2 horas, você dá uma levantadinha, uma caminhada, isso ajuda mesmo? Também. Principalmente pacientes que tiveram trombose. Então, as principais orientações são hidratação, tomar bastante água, caminhar a cada 2 horas de voo, a meia elástica, e para aqueles que tiveram trombose e têm essas alterações do sangue, existem medicamentos que você faz antes de embarcar no avião e que diminuem a coagulação do sangue durante o período do voo. Que ótimo. Mas são para esses pacientes muito específicos. Mas para quem não teve trombose, eu diria o seguinte: tome bastante água, use a meia elástica. Eu, por exemplo, quando vou viajar, eu vou de meia elástica porque a perna chega completamente diferente do outro lado. Mas pode ser aquela suave aquela compressão? 3/4 suave compressão. Não precisa ser aquela meia calça? Não, eu também não vou usar aquela. Mas homens podem usar, doutor. Não, de uma forma preventiva. Mas a 3/4 já é mais do que o suficiente. Né? Porque aquilo é difícil de colocar quando é aquela mais forte, nem né? me fale. Gente, para colocar, uns falam põe talco, o outro põe creme, você põe... E paciente idoso, então? Então... Paciente idoso é uma complicação vestir a meia, mas é importante. Compra, então, uma que não tenha uma compressão tão severa, né? Suave compressão, 3/4 está mais do que bom. Ideal. Vamos ver, então, mais um mito ou verdade?
O uso de anticoncepcional causa varizes? É um hormônio. Então, quem tem a tendência a desenvolver varizes, né? A propensão, existe a genética e existe um uso inadequado da perna, mais o anticoncepcional, ele é aquela coisa que eu te falei, dos 20%. Né? É o que a gente chama do tijolinho no muro. Quer dizer, o salto alto, o tabagismo, o anticoncepcional, o esforço físico inadequado. Então, por exemplo, quem faz ginástica numa academia e tem sobrecarrega a perna de uma maneira não orientada, mas isso daí vai desenvolver varizes, não tem como escapar. Agora, gente, a gente nem falou em cirurgia, sabe por quê? Porque senão tem muita gente que acha que a única solução para isso tudo é a cirurgia. Então, converse com o seu médico, saiba qual é o seu caso, se são vasinhos ou são varizes, que problema você tem, que tipo de condição está aí, com tipo de condição e necessidade que está a sua saúde, e aí você vai saber os melhores tratamentos para o seu caso. E não tenha medo de diagnóstico não, viu? Vou passar para vocês o contato do Dr. Francisco Ossi. Quer saber um pouco mais sobre trombose? Tem o site que é o www.trombosevenosa.com.br, trombosevenosa.com.br. Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, claro que volta mais vezes ao programa, mas nunca, lembre-se disso, o que a gente fala aqui substitui a indicação do seu médico, porque ele conhece o seu caso com individualidade, assim que tem que ser, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez, doutor. Me espero mais vezes. Obrigada mesmo, viu?